Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo, de encontro aqui já em ritmo, né, de finalização. Esse é o penúltimo capítulo, e aí já dá aquele arzinho de encerramento, de despedida, mas vamos lá. Vamos dar início, então, ao capítulo que fala dos espíritos endurecidos. Eu gostaria de convidar nossa amiga que vai fazer nossa prece de abertura, se eu não me engano, é a Ellen, né? Isso, amiga. Boa Fica à noite. vontade, viu? Ok, obrigada. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que vão ouvir essa gravação depois. Que nós possamos fechar os nossos olhos e sentir já todas as emanações de bem-estar, de carinho, de aconchego dos nossos irmãos que já se encontram a nos envolver, a nos amparar, a nos fortalecer, para que nessa noite, unidos em pensamentos e em corações, nós possamos ter um estudo proveitoso, possamos receber as energias edificantes, que essas energias possam tocar os nossos corações, a nossa alma, iluminar as nossas casas, envolver aqueles que amamos, trazendo fortalecimento, trazendo amparo, trazendo centramento, trazendo a busca para o nosso eu superior, nosso eu divino. Que essas emanações de puro amor, com a espiritualidade que muito nos ama, que nos envolve nesse instante, possa se estender não só a nós, mas a inúmeros lares que também vibram nessa energia do bem maior, na energia do Mestre Jesus, que é o nosso médico da alma, que é o nosso melhor amigo, que é aquele que é a nossa inspiração através do seu evangelho de amor, que é a Boa Nova, que nos alimenta a cada dia com seus passos, com a sua mensagem amorosa, com a sua mensagem renovadora e engrandecedora, a mensagem que nos tira do lamaçal que nos encontramos muitas das vezes, emaranhados de emoções, às vezes turbulentas, às vezes confusas, e ele nos traz a serenidade, nos traz a sua docilidade, a sua firmeza no olhar, o seu amparo que envolve, o seu amparo que desperta as consciências. E nessa amorosidade do Mestre, do Cristo, nós possamos cada dia mais iluminar esse homem de cada um de nós, com essa doutrina que foi nos cortejada, que foi nos oferecida para a nossa evolução, para o nosso bem maior. E nessa doutrina que tanto nos elucida, que tanto nos fortalece, nós possamos compartilhar com os irmãos de da caminhada, que eles também, ao nos ver e ao nos perceber, possam se deixar envolver por esse olhar, por essa perspectiva, por essa luz que nos toca, essa luz que nos faz ter olhos de ver, ouvido de ouvir. E na inspiração do Mestre e desses irmãos que nos envolvem agora nesse instante, em plena luz, toda dor possa ser amenizada, todo sofrimento possa ter certeza que tem data para ser finalizado e que a misericórdia do Pai é infinita e grandemente generosa. Todas as dores possam se acalmar, todo o alento possa ser dispersado, possa ser amparo, possa ser envolvimento amigo. Grato, irmãos amados, por nos auxiliarem, por nos fortalecerem, por trazerem a cada um de nós o pão da vida que tanto almejamos. Que possamos receber esse abraço, essa luz divina sendo depositada em cada lar que irá escutar e que está escutando esse estudo de amor e luz. Muito obrigada, que assim seja.
Obrigada, Ellen. Gisele, fique à vontade para ler a mensagem. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou ler o capítulo 1 do livro Sinal Verde, Ao Levantar-se. Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Obrigada, Gisele. Então, né, Imagina. gente? Terminou a mensagem? Terminou. Ah, sim, desculpa. Imagina. Então, gente, vamos começar o capítulo 7º, o penúltimo da obra, que é Os Espíritos Endurecidos, o Castigo pela Luz, que ficou com a dupla dinâmica, que foi a Gisele e a Priscila. Então, fiquem aí à vontade, meninas, e a gente faz aquele combinado, né, que o Rafa fez da última vez, que ele deixou os comentários para o final, né? Quando todo mundo já tivesse feito a explanação. Fica à vontade aí, Tá bom. meninas. Tá bom. Eu vou começar. Eu e a Pri, a gente combinou esse capítulo, esse caso, na verdade, esse caso, Castigo pela Luz, ele tem como se fosse uma introdução, que é o próprio relato, né, do espírito, e uma introdução aqui do Kardec, e aí depois tem três comunicações que os guias espirituais trouxeram. E aí eu vou ficar então com esse início, com a evocação, com a manifestação, a primeira comunicação e depois a Pri faz as outras duas, né? Eu vou fazer a primeira comunicação pelo Lamenais. Então, assim, o nome do caso já traz uma certa referência que eu achei bem bonita em relação a esse assunto, né, dos espíritos endurecidos. Em uma das sessões da Sociedade Espírita de Paris, se debatia, né, se conversava e se debatia sobre a perturbação dos espíritos após a morte. E aí eu creio que por conta desse tema, um espírito se manifestou espontaneamente. Ele não foi identificado com o nome, mas com o tipo da comunicação, a forma que ele se comunicou e as palavras que ele usou, se concluiu que era de um criminoso, né, que tinha sido punido. E aí o espírito, ele vem a se manifestar justamente porque o assunto era perturbação, e aí ele se sente impelido a questionar, né? Ele é um pouco topetudo aí no relato. Ele começou a questionar o motivo de estarem discutindo sobre a perturbação, pois, segundo ele, a perturbação ela não existia. Para ele, a vida é uma certa comédia e a morte um terror, um castigo, um desejo, conforme a situação de cada um e para todos um amargo escárnio. E aí eu pesquisando essa palavra escárnio, um dos significados é a ridicularização. Então ele estava ele estava sendo debochado, né? Dizendo que a vida é um terror, um castigo, e que no caso dele, tudo que aconteceu com ele, ele se sentia ridicularizado. Mas, ao mesmo tempo, ele também fazia referência que ele tinha sido atingido por uma luz que o ofuscava e atingia como se fosse uma flecha, mas uma flecha sutil, atingia o ser dele. Por ele ter sido preso e morto, então a gente conclui que é uma pena de morte, e as superstições que existiam na época em relação ao sepultamento,
ele relata que ele se sentiu injustiçado, né? Porque ele diz que foi um crime, né? Tudo que aconteceu é um crime e o crime é uma palavra. Aí ele continua dizendo que o crime existe por toda parte, que quando é cometido pela multidão, glorificam, e quando é praticado por um indivíduo, o crime se torna uma torpeza. E aí ele fala que é um absurdo. Então, a todo momento, ele está indignado, né, com o que aconteceu com ele. Ele se demonstra indignado. Ele não pediu nada, que ao contrário dos outros casos que a gente vem acompanhando, né, mesmo os casos mais difíceis, todos eles pedem prece, ele não pedia nada, ele dizia que não precisava de nada, que ele não precisava do auxílio de ninguém e que ele saberia lutar contra esta odiosa luz que ele relatou que o atingia. E aí, após esse relato, na sessão seguinte da Sociedade de Paris, eles começaram, né, os membros começaram a analisar essa comunicação. E aí vem o relato ali do Kardec, que ele menciona que nessa comunicação ele via uma nova modalidade de castigo. Enquanto uns ficavam nas trevas ou no isolamento, outros sofriam com angústia da última encarnação que tiveram na Terra e se deparavam com uma luz. Então, Kardec começa a destrinchar o que o espírito tinha colocado e ele concluiu que alguns espíritos têm consciência de tudo o que aconteceu na última encarnação e que, pelo orgulho, eles não se queixavam, eles não pediam nada e não queriam ajuda. E aí ele fala do desafio desses espíritos em relação às leis universais e às leis divinas, né? A justiça de Deus, ela é perfeita, ela é tão perfeita que em alguns casos, mesmo os espíritos sendo endurecidos, né, tendo esse comportamento com orgulho, é permitido que eles tenham a luz, né, que eles visualizem a luz. E essa luz é o que o coloca cara a cara com os seus defeitos, com o seu orgulho, e eles tendo essa consciência, né, eles sentindo tudo aquilo que eles fizeram, onde se verifica que eles enxergaram a luz. E aí eles sentem essa luz como um sentimento como se estivesse perfurando, né, o corpo, mas na verdade é a fluidez do corpo. E aí depois que o Kardec faz esse comentário, aí vem a comunicação dos guias, né, trazendo alguns esclarecimentos. Aí o primeiro que faz uma referência, que traz uma referência, é o Lamenais. O Lamenais, desculpa, ele relata que os espíritos têm também na espiritualidade a oportunidade de crescer, observar os seus erros e buscar entender o processo que eles atravessam. Mas, nesse caso, né, desse espírito que se manifestou, o que se observa é um grande orgulho, né, que deu lugar a uma revolta muito grande, onde, envolvido nesse orgulho, nessa revolta, ele acaba ficando perdido na própria dor. E aí ele não reconhece a importância de superar as suas dificuldades, né? Por isso do endurecimento, né? E envolto em toda essa revolta, esse orgulho, e ele não conseguindo superar a dor, ele passa por muito tempo sofrendo, né? É como se ele estivesse dando volta e não sai do lugar, né? Fica sofrendo por não reconhecer. O orgulho não deixa ele reconhecer os próprios erros. Na espiritualidade, então, a gente observa, até pela orientação do Lamenais, que é como se na espiritualidade a gente tivesse um grande espelho do que acontece aqui na Terra, né? Então, os nossos erros e os nossos acertos, eles nos acompanham na espiritualidade. E aí, eu vou pedir licença para vocês para fechar a manifestação do Lamenais com o último parágrafo que eu achei bem bonito, bem interessante. Ele diz assim:
O infinito moral existe. Miserável e ínfimo é quem, a pretexto de perpetuar a luta e a arrogância abjetas da terra, não enxerga mais longe no outro mundo do que enxergava neste. A este último restam apenas a cegueira, o desprezo alheio, o personalismo egoísta e mesquinho e o adiamento do progresso. É incontestável, ó homens, que há uma invisível concordância entre a imortalidade de um nome puro deixado na terra e a imortalidade que os espíritos realmente preservam em suas provas sucessivas. É essa a primeira manifestação. Você continua, Pri? Oi, continuo sim, Giz. Quer falar mais alguma Obrigada. coisa? Não, aí eu deixo para fazer o comentário depois. Pode falar. Tá ótimo. Aí a segunda, né? Lato aqui, que é de Erasto, é um pouquinho maior, mas é bem interessante. Ele começa fazendo uma reflexão bem interessante, né? Eu vou até ler a frase: precipitar um homem nas trevas ou num oceano de luz não resultará no mesmo? E ele comenta, né? Esse ser, nesse espírito, ele não ia conseguir enxergar em nenhum dos dois casos, né? Tanto na escuridão, por exemplo, quanto na luz extrema, né? A gente até conseguir colocar, né, de uma forma mais material, né? A gente no escuro a gente não enxerga nada, e no lugar com muita luz a gente também não vai enxergar nada. E aí ele continua falando, né, que com certeza com a sombra seria melhor, ele acostumaria mais depressa, inclusive a gente com os nossos olhos, né, encarnado. E que a luz era de fato medonha quando atravessava o seu ser, porque realmente a Gi colocou muito bem, né, tornava visíveis todos os seus pensamentos, sentimentos mais secretos. E fez uma comparação muito interessante com a casa de vidro, né, que Sócrates colocou, que é aquela casa que Sócrates gostaria de morar, que todos pudessem ver a vida pessoal dele, né, que era tão pura quanto a vida social. Só que no caso, né, desse espírito, era uma punição, porque imaginando, né, que ele era uma pessoa que escondia os seus atos, ter nesse momento a máscara retirada, seus pensamentos tudo estampado, tudo e imaginando, né? Ele convida a gente a ter essa reflexão, que essa luz que o penetrava e muitos olhares fixos que, que estavam ao redor dele. E com isso ele começou a caminhar para uma que ele chamou aqui de loucura espiritual, porque ele estava tentando se libertar, ele não estava querendo, conseguindo, né, aceitar tudo que estava acontecendo com ele. Só que essa libertação, aquilo que ele queria fugir, era de si próprio. Ele estava debatendo consigo mesmo a fim de libertar-se de si mesmo. Então, exatamente por isso, aquilo virou uma tortura, essa dita loucura espiritual. E que isso ia durar até enquanto ele tivesse vontade. Quando ele decidisse libertar, compreendesse, aí sim, ele conseguiria de fato, né, caminhar. E ele lembra, né, que as leis elas são imutáveis. Uma hora ele vai conseguir se libertar, mas ele precisa querer, ele precisa ter, é um ato com a própria vontade dele. E independente, né, o que os espíritos, o que todos tentassem fazer para com que ele se libertasse logo, só dependeria da vontade dele. E aí passa, né, para o terceiro relato, que é de João Reino, eu não sou pronunciar o nome, né? E ele começa fazendo uma reflexão muito interessante, comparando a justiça humana com a justiça divina. Que a justiça humana ela não faz a distinção da individualidade, julga o crime pelo crime. Ah, matou, vai acontecer sensado. Roubou, X anos de prisão, a pena é essa ou aquela. E que a justiça divina ela procede de uma forma diferente, de acordo com o grau de adiantamento.
É como se fosse quem tem mais conhecimento, né, daquilo que faz e quem não teve o conhecimento. Às vezes, a gente, vou colocar a gente, né, faz o mal, faz alguma coisa, a gente sabe que está errado, mesmo que seja difícil em alguns momentos, né, a gente tem capacidade de não fazer, de vigiar, tudo que a gente está fazendo, se policiar. Outros espíritos ainda não têm o conhecimento, então serão julgados sim de uma forma diferente. E ele comenta também que uma pessoa, né, embora possa ter um adiantamento já interior, mas as suas paixões, algumas coisas fazem com que age de uma forma bruta. A pessoa, principalmente depois de desencarnada, ela pode se perder a respeito, e isso ele comenta, né, da importância do equilíbrio moral e intelectual. E eu que até queria ler, né? A ausência de ponderação ou equilíbrio entre o progresso moral e intelectual é que produz as anomalias tão frequentes em época de materialismo e de transição. E aí passa, né, pro último parágrafo aqui, né, onde ele diz, né, que a luz que tortura o espírito culpado é, portanto, exatamente o raio espiritual a inundar de claridade os escaninhos recônditos do seu orgulho, que são aí, né, os primeiros sintomas, as angústias, a agonia espiritual que começa a aparecer e que coloca, né, isso que foi dito, eu falei um pouquinho mais acima, né, essa dualidade humana, que é primitivo mesmo, e que isso, por conta do orgulho, por conta de tudo, torna essa dificuldade mesmo de desaparecer, né? E depois tem mais uma notinha de Kardec, né, que ele comenta, né, o castigo sob o aspecto filosófico e racional. E ele termina o relato lembrando de um quadro apresentado por um padre, aqui está o nome, né, em sua prédica sobre o inferno, na quaresma de 1864, onde ele diz: o fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra. É, eu gostei bastante de ter lido, e a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu li o relato, esse trechinho, né, desse padre, foi pensar na próprio catolicismo, né, que eles têm os sermões, eles têm, no fundo, a gente percebe que falam coisas muito semelhantes, né, o que seria esse fogo do inferno, nada mais nada menos, né, nesses relatos a gente tem visto que lá no plano espiritual, né, dependendo da consciência de tudo, eles comentam nos relatos que o sofrimento é muito maior. E antes de encerrar, eu queria só lembrar, na semana passada, eu e as meninas, a gente leu o relato do Jacques Latour. E no final da minha parte, ele fez uma comparação com esse relato. Adorei ter pegado o Castigo pela Luz, justamente para lembrar, porque fez a comparação, porque o Jacques Latour, ele conseguiu se libertar mais rápido, único e exclusivamente porque ele compreendeu, ele reconheceu o erro dele, ele se arrependeu muito rápido, sabia tudo que ele tinha feito de errado e quis reparar o mal. Esse espírito não, ele não aceitava, ele estava preso ali naquele orgulho dele e se recusava, recusou a pedir ajuda, como a Gisele comentou antes na parte dela, e como que ele estava relutante a tudo isso, como que aquilo foi uma angústia muito forte para ele. E encerrou essa parte, né? A gente não teve. é, Foi muito estranho, porque a gente costumou, né, a ver mais ou menos um final ali. Dessa vez, justamente pelo capítulo ser espírito endurecido, e aí, né? Será que ele conseguiu? Eu fiquei pensando muito sobre ele, não tinha o nome. E, por fim, eu queria dizer que, para ilustrar, eu lembrei muito do filme Os Mensageiros, do espírito Otávio, que foi bastante assim, né? Se recusou, não queria, foi só se afundando, afundando no sofrimento, e no final do filme teve aquela cena que eu achei belíssima, né? Em que escuta o pedido de socorro dele, que rouba agora. Finalmente chegou a hora de eu ir lá resgatar e vamos começar, né, o trabalho de volta. Então, esse relato me fez lembrar muito
disso e de muitos outros, né, que a gente sabe que infelizmente existem, e quem garante que nós já fomos um dia um desses espíritos endurecidos. Enfim, da minha parte é essa. Se a Gi quiser complementar alguma coisa, pode falar, Gi. A Gisele vai falar mais alguma coisa ou eu posso passar a bola para ela? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou. Ai, tá, desculpa, é que deu um problema aqui no meu fone. Tá, tudo Eu só bem. vou falar uma coisinha assim. Todas as vezes que eu leio, eu às vezes me coloco no lugar, desses espíritos. Porque por mais que a gente não seja, talvez, não cometa crimes enormes, né? Um assassinato, um roubo, enfim, mas eu acho que em menor escala a gente acaba passando por todos esses, sentimentos, todos esses relatos. Aí eu estava conversando com a Pri quando a gente estava estudando e lendo, que eu me lembrei que em 2018 eu passei por muitas dificuldades e eu fiquei muito revoltada também, porque eu pensava assim: "Poxa vida, eu sou uma pessoa honesta, eu faço as coisas certas, procuro fazer tudo certinho, caminhar sempre, no caminho correto e só acontece coisa ruim comigo". E eu fiquei muito revoltada nessa época, e aí eu deixei de frequentar o centro espírita, e logo depois também, uns 2 anos depois, eu estava vindo nessa toada e revolts, e aí depois veio a pandemia, aí eu fiquei mais revoltada ainda. E aí também fechou-se tudo, e eu passei um período, assim, bem nebuloso. Eu me compadeci bastante com esse espírito, porque eu entendi a revolta dele, no sentido de sentimento, né, entendi o que ele sentiu. Mas foi interessante comigo, porque, depois foram acontecendo algumas coisas que eu fui me permitindo. Acho que, a gente trabalhar o orgulho é algo muito importante, ele tem que ser diário, porque são nas pequenas coisas, né, às vezes a gente acha que a gente não é orgulhoso, mas às vezes o orgulho ele vem revestido da gente se sentir com a razão, né, sempre com a razão e não entender que muitas vezes a gente não tem aquela razão, né, às vezes a gente está equivocado. E aí passou-se um tempo e eu fui me permitindo sentir, né, saber que eu sentia aquilo e que aquilo estava me fazendo mal, mas ao mesmo tempo não deixar de lado, assim, colocar para debaixo do tapete, né. Eu fui tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo, até que cheguei hoje e entendi que, a gente não é, boazinha ou bonzinho sempre, né. A gente que principalmente a gente que é espírita, né, sabendo das reencarnações, muitas coisas aconteceram antes daqui, para que a gente chegasse aqui e passasse por tudo que a gente precisa passar. E a gente tendo esse entendimento e olhando o orgulho frente a frente, né, não deixando ele para debaixo do tapete, a gente vai criando uma certa, paz, no sentido assim: "Sim, eu estou passando por esses problemas, eu estou passando por dificuldades, mas tudo isso tem é o meu caminho, tudo isso tem um propósito. E lendo principalmente esse livro Céu e Inferno, vai consolidando que, eh, eu estou fazendo uma construção para o futuro, não é agora. Agora está na hora de aprender, de plantar, e depois a gente vai colher. Aí eu me senti muito eh, até o título, né, dos espíritos endurecidos, mas ele amoleceu um pouco o meu coração, porque, eu me coloquei no lugar. E que bom que eu tive a e me senti muito agradecida, porque eu pensei: "Que bom que eu estou tendo esse, start, né, que eu estou, podendo chegar nessa conclusão ainda encarnada, né, aproveitando um pouco melhor a minha encarnação". Então que a gente possa, olhar para
essas dificuldades, olhar para o orgulho com uma certa compaixão, mas com vontade também de se melhorar, de fazer o bem. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Gisele. Obrigada, Priscila. Ellen, fica à vontade aí com Angélica, né? É, Eu li sobre a Terra. isso. A Angeli é Nulidade sobre a Terra. A comunicação dela também foi espontânea e em 1862 em Bordeaux. E ela começa o relato dela, vou até ler, né? Porque é curtinho e até para a gente ver como é que ela se comportava no pensamento dela, né, na maneira de agir. Começa o diálogo perguntando para ela: arrepende-se de suas faltas? Ela fala que não. Então, por que veio até mim? Para experimentar. Então, não é feliz? Não. E sofre? Não. O que é que lhe falta? A paz. E aí ele faz uma observação aqui, o espírito, né? Que certos espíritos eles classificam o sofrimento apenas o que lhe causa dor física, porque ele pergunta para ela se ela sofre, aí ela diz que não. Mas o que que falta para ela? Falta uma paz. Então, ela é a dor moral, né? Que a gente percebe que a grande parte deles, quando estão na erraticidade, quando é como a casa de vidro aí que as meninas acabaram de falar, né? Que você fica é como se ficasse transparente, né? Os pensamentos, a gente, a vibração, a energia. Então tudo fica tão límpido, tão claro, que não tem como você se esconder. É por isso que esse espírito anterior ele estava num sofrimento atroz, né? Porque para onde ele fosse, ele ia encontrar a pessoa dele mesmo. As sombras, né? Nós somos essa dualidade que foi colocada aí pelas meninas. Então, ela não consegue ainda perceber que o que falta para ela, a paz que ela almeja, ele vai dizer mais na frente, né? Como pode ser que lhe falte a paz na vida espiritual? Aí ela fala, um pesar do passado. O pesar do passado é um remorso? Arrepende-se então? Ela fala que não, é por medo do futuro. O que que temes? O desconhecido. Aí ele pergunta, poderia dizer-me o que fez em sua última existência? Ele fala que isso talvez possa ajudá-la nesse processo. Ela diz que nada. Qual era a posição social dela? Ela fala que mediana, que ela foi casada, que ela era mãe. E ele pergunta se ela cumpriu todo esse papel dela, né, com zelo. Ela diz que não. Entediava-me o meu marido, os meus filhos também. Como passou a vida? A divertir-me na juventude, entediando-me como esposa. Qual eram as suas ocupações? Nenhuma. Quem então cuidava da sua casa? A empregada doméstica. Não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa dos seus pesares e dos seus medos. Aí o espírito faz com que ela comece a refletir, né? E ela diz: talvez tu tenhas razão. Não basta admitir o fato. Quer, para reparar a existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem à nossa volta? E ela pergunta como? Ajudando-nos a melhorar através de seus conselhos e preces. Ela diz: eu não sei orar. Nós vamos orar juntos, poderá assim aprender. Gostaria de fazer isso? Não. Por quê? É cansativo. Ela é a nossa amiga, a Angela. Ela é uma criatura sem iniciativa, ela não se arrepende das faltas. O medo que ela tem do futuro é o desconhecido. Aí eu fui buscar no Livro dos Espíritos, né? Tem a questão 148, em que ele fala da questão do materialismo, né? Porque a fala dela é uma fala que ela também demonstra, como outros espíritos que a gente já viu anteriormente, esse desconhecimento dessa ligação com a sua espiritualidade. Ela não tem esse conhecimento de Deus, tanto que ela fala que ela não sabe orar, né? E o que o materialismo faz com essa questão do nada, que depois que a matéria se esvai, o que que fica, né? A questão filosófica, da onde eu venho, para onde eu vou. Então, ela não consegue, tanto que as respostas dela são muito curtas, né? O espírito tenta arrancar dela algo para que ela faça uma reflexão da vida que ela teve, de como foi o posicionamento dela no viver dela, mas ela é muito sucinta, é como se ela tivesse muito voltada para o ego, tanto que ele vai dizer que ela é egoísta, né?
muito voltada para si. Então, ela diz que tudo era um tédio, não tinha sentido, a vida dela não tinha sentido. E isso vem da onde? Da questão materialista, né? E aqui no Livro dos Espíritos, ele vai dizer que o homem tem instintivamente a convicção de que tudo para ele não se acaba com a vida. Tem horror ao nada, que é o caso dela, né? Aliás, ela não tem esse horror ao nada, mas no Livro dos Espíritos ele vai dizer que o nada, que todos nós já trazemos tipo, como se fosse uma centelha divina que nos intui que não pode ser o fim. Ele vai dizer aqui, ó, inutilmente contra a ideia do futuro, quando chega o momento supremo, e são poucos os que não perguntam o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para não mais retornar tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de que tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem pavor, abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde virão se dissipar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças? Então, como, né? A gente criou vínculo com a família, com os amigos, e isso tudo se esvair sem ter resposta, sem ter uma lógica. Então, ele busca, né, aguçar nela essa vontade de ir atrás, de que ela possa fazer essa reflexão. E aí vai ter a instrução do guia do médium, cadê? Deixa eu só ver aqui, nossa. Ah, sim. Os pontos dela, né? Ela era amante do prazer, ele vai perguntar, ele fala, né, que ela só queria saber, quando ela é jovem, de aproveitar a vida. Ela não tinha ela era a mulher do momento. Eu vivo o agora, eu vivo o momento. E tem muitas pessoas que elas vivem o momento, né? Não interessam amanhã, elas não conseguem planejar o futuro. Elas só se focam no agora, no hoje, só esse instante. E nesse relato do espírito, ele vai dizer que nós fomos criados para atividade. A atividade do espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. A gente necessita do trabalho. E no caso da nossa amiga, a vida dela foi inútil ao bem, e por isso mesmo culposa, porque o mal nasce do bem negligenciado, né? Compreender que não basta cometer erros, é necessário praticar as virtudes que lhes são opostas. Então, ela estava naquela situação em função, esse vazio que ela sentia, que ela apresentava, o vazio existencial, porque ela não deixou o coração dela fazer parte da vida, ela não deixou, ela não sentiu a vida passou por ela. Ela não se entregou, ela não amou como ela deveria amar as pessoas, os filhos, o esposo. Ela não se entregou para a vida passou por ela. Então, por isso, essa questão do vazio existencial, do nada, de. E aí ele também vai perguntar como é que ela fosse falar da penúltima existência dela. E vai descobrir que ela tinha levado uma vida monástica e era devotada a uma indolência devota e na inutilidade da vida monástica que ela teve. Ela foi preguiçosa e egoísta, ou seja, ela já trazia essa bagagem da penúltima reencarnação dela e que na vida presente dela também ela continuava ainda arraigada a esse olhar mais materialista, né? Esse não encontro com ela mesma. Na verdade, ela não se encontrou, né? Ela passou, como eu falei ainda agora, né? A vida passou por ela, ela não vivenciou. E o espírito, acho que a pronúncia deve ser Monu, pelo menos foi isso que eu escutei ainda agora, não sei se estou falando certo, ele convida cada um de nós a trabalhar. Ele fala que a pessoa deixa eu ver se eu acho aqui. É, que a pessoa, o trabalho ele é uma necessidade de cada um de nós. Não interessa se é um pequeno labor que a gente vai estar fazendo, mas que eu faça com amor, que eu faça com presença, isso tem muito mais validade do que se eu só estivesse fazendo por fazer, né? Ou que eu estivesse fazendo uma coisa mais laboriosa, mais mais elaborada. O que importa é o quanto eu me dou, o quanto tem de mim naquela troca, e que o trabalho vai propiciar esse desabrochar da minha consciência, do meu entendimento enquanto ser em evolução,
que eu vou estar contribuindo para a sociedade, para mim mesmo enquanto indivíduo, né? Aí, tanto que ele fala aqui, todo aquele que executa com consciência a tarefa mais ingrata e desprezível da vossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Altíssimo que aquele que, impondo tal tarefa aos outros, negligencia a própria. Então, ou seja, o importante é o quanto a gente se doa. Que trabalho que vai ser, não importa. É você estar presente, é você saber que você está ali de corpo, de alma, e que a nossa amiga não estava, né? Ela não tinha essa vivência nela, não tinha esse chamado. Eu achei tão interessante, né? Eu digo assim, nossa, eu vi ela como uma criança espiritual, realmente, literalmente, né? Porque ele diz assim, então vamos orar junto. Ele se propõe a orar com ela. Ela fala, eu não sei orar, mas nós podemos, né? Você vai ajudar outros espíritos. Aí ela pergunta como, através da oração. Mas ao mesmo tempo ela diz, é cansativo. Então imagina, por isso que é a inutilidade, né? A nulidade, aliás, sobre a Terra. Porque que vida que é essa? É como se ela fosse morta, não vibrasse nela um ser. E aí a história dela eu achei meio sofrida, né? É quando a gente está literalmente à deriva. Não sei para onde eu vou. Se me levar para a esquerda tá bom, mas se me levar para a direita tá lindo também. Então não tem sentido. E uma vida sem sentido, o que que é? É uma vida perdida, é uma vida nula. Então, o caso dela me tocou bastante, sabe? Porque me fez lembrar quando eu tinha 16 anos, que eu sempre fui muito filosófica, eu cheguei para minha mãe e falei assim: "Mãe, porque eu tenho a sensação que os dias são todos iguais?" Naquela época eu achava com os meus 16 que tudo era igual. E parece um pouco com a nossa amiga, né? Mas daí a gente vai buscar, ao mesmo tempo a gente vai desabrochando, vai ganhando maturidade, e aí tudo vem ao seu tempo, né? Mas com os meus 22, 23, eu já tinha uma outra mentalidade, já surgiu dentro de mim uma vontade de estar engajada em trabalhos que eu pudesse ajudar aquelas pessoas que estão na rua, ou então eu tinha um chamado dentro de mim que eu precisava me doar. E aí eu fui trabalhar com as crianças, ali foi muito bom para mim, eu cresci bastante, mas eu entrei com o pensamento inicial que eu queria só ajudar as pessoas, aquelas pessoas que ficavam na rua. Eu não cheguei a fazer, aliás, eu cheguei tempos depois na casa espírita, tinha um grupo de jovens, eles eram bem jovens mesmo, e a gente foi fazer uns domingos, uns trabalhos de voluntários, de levar não só a palavra, mas o alimento que eles necessitavam. Foi uma experiência muito marcante para mim, eu não esqueço aquelas noites de domingo. Mas o que ficou mais tempo na minha vida foi o trabalho da evangelização infantil. E foi ali que realmente eu despertei enquanto um espírito. Então, o que faltou para essa nossa amiga? A troca, né? Porque a vida é uma incessante troca. Não necessariamente através de uma religião, mas a troca do ser que se doa, do ser que se importa, do ser que vai à procura, que não faz vistas grossas. Se tu vê alguém do teu lado que está precisando de auxílio, você é o ponto de luz e você não vai se negar. Então, essa é a troca incessante da vida, o ciclo, né? A corrente do bem. A fazer o bem desinteressado, fazer o bem porque você sente a necessidade de fazer o bem. E quando a gente vai vivenciando e vai pegando todo esse conhecimento que a doutrina nos possibilita, fica maravilhoso a nossa caminhada, porque a gente pega a doutrina, esse conhecimento que ela nos traz, que ela nos possibilita, e junta isso com o teu íntimo, com o teu ser. Então a gente passa de fato a vivenciar, a gente sai, permite que essas palavras que a gente lê, que a gente medita, elas se tornem instrumentos através de cada um de nós. Então, essa é a troca da vida que faltou para a Ângel, né? Espero que hoje ela já esteja certamente ela já está, né? Avançando para outras etapas, sementinhas foram plantadas nela para que ela fosse aos poucos despertando, como o espírito foi tentando resgatar nela, né? Buscar dela. Mas olha, observa, e se a gente fizer assim, e você não acha que é, como ele fala para ela, né? Que é esse medo, esse desconhecido, vem da onde, né? Ele tenta buscar dela, sempre aguçando ela para que ela faça essa reflexão. E a gente também faça a nossa reflexão do que às vezes a gente está deixando nulo na nossa vida. Em que campo do meu existir que às vezes eu posso estar negligenciando como ela negligenciou.
né? É um chamado interessante para cada um de nós. Então, foi muito bom. E, por fim, dizer que a gente trabalhe, que foi isso que ele sugeriu. Trabalhar e trabalhar incessantemente, com zelo, com coragem e perseverança. Sereis sustentados pela vossa fé. Então, que a fé de cada um de nós, que move montanhas, e as montanhas são as barreiras que a gente mesmo cria, os empecilhos do caminho, a nossa fé seja mais firme, mais vigorosa, mais intensa, mais convincente para nós mesmos, de que nós podemos muito, como disse o mestre. Desde que a gente acredite, a gente pode muito. Nós sejamos luz onde estivermos, com quem estivermos. Obrigada, Ellen. Então, Não. esses foram os 2 casos na noite de hoje. A gente tem aí uns 14 minutinhos. Eu queria fazer só umas ponderações que, assim como a Priscila, eu também tive esse sentimento, né? Mas cadê os sinais felizes? Cadê esses espíritos arrependidos, né? Mas a gente tem que lembrar que o título já disse, são espíritos endurecidos. Então, esses espíritos não vão ser agora que o arrependimento virá. O arrependimento virá. Quando? Só Deus sabe, né? Nessa questão do primeiro caso, né, do castigo pela luz, é interessante a gente ver que aquilo que a Priscila, né, falou também, a questão do excesso, que tanto o excesso de trevas contra a luz é ruim para o espírito, né? E imagina a luz, em que você se sente nu, você se sente exposto, você se vê com seus defeitos, tudo aquilo com o seu simples pensamento à disposição ali, né? Todo mundo, é como se todo mundo lesse o seu pensamento. Então, deve ser uma experiência muito agradável, né? O que me chamou interessante também foi a revolta que ele teve, né? Ele tinha sido um criminoso, tinha praticado um crime, passou pela pena de morte e também considerou um crime, considerou como uma lei de talião. Então, quando a gente olhar essas penas de morte sendo executada, imagina o quanto de espíritos ficam ainda mais revoltados, o quanto esses espíritos ainda se tornam endurecidos, incapazes de se arrependerem, né? Para a gente meditar quando a gente hasteia algum tipo de bandeira aí, de ideologia, né? Que tipo de colheita a gente está esperando ter mais na frente. Teve mais alguma coisinha assim que, quando a gente olha para esses espíritos endurecidos, a gente pode pensar que esses espíritos jamais se arrependerão, assim como no capítulo anterior dos criminosos. E a gente sempre tem que lembrar que o arrependimento virá, porque o progresso não para, né, gente? Graças a Deus, ele não para. Deus, a gente sempre tem que pensar nesses momentos que Deus é o pai do filho pródigo. Ele está lá esperando. Ele não fechou a porta da sua casa, né? Quando, quando ele diz aquilo que a Gisele falou, né? De fazer o bem. Aí eu fiquei assim pensando, quando a Gisele falou do caso dela, eu fiquei assim pensando que é muito comum a gente pensar assim, né, gente? A gente faz algo, a gente segue uma vida o máximo possível correta, que a gente julga estar correta, né? Também tem isso. De fazer o bem, de se preocupar, né, com consigo mesmo, com o próximo, e a gente sofre. E a gente se pergunta, pai, por que eu tô sofrendo? Se eu sou uma pessoa que se importa, sabe? Que tá ali tentando, tá? Não sou perfeita, mas tô ali tentando. Então a gente, por quê? Porque a gente foi ensinado desde pequenininho que o bem que a gente faz vai gerar algum tipo de recompensa, né? Então a gente tem que justamente fazer essa pegada de que a gente tem que fazer o bem por fazer. Que fazer o bem, fazer a caridade, estar engajado em algum trabalho, não significará que a gente não irá sofrer, que a gente não vai passar por alguma situação difícil, que a gente vai passar por uma situação muito delicada, e porque é justamente nesses momentos de dificuldade que a gente testa a nossa fé, tá? Por isso que a nossa fé é raciocinada, não é uma fé cega. Então, achei muito boa também essa reflexão da Gisele, trazendo né, um relato pessoal. E eu acho que cada um de nós tem um relato pessoal, se a gente for para meditar. Cada um de nós já passou ou passará por um momento de dificuldade que testará justamente a nossa fé. Falando sobre a nulidade, né, da Angele, né, eu acho, né? Falando dessa questão da pessoa ser útil, buscar ser útil. Sempre há um trabalho disponível aí, é só a gente abraçar a causa que a gente quer,
A gente às vezes passa muito tempo criticando, porque fulano só gosta de bicho, porque fulano só gosta de gente, porque fulano só cuida dos mendigos, dos criminosos, gente. A gente tem que pegar uma causa que a gente goste e vá lá, vamos trabalhar. Parar de criticar mais o trabalho que o outro está fazendo, atividades para todos nós. O que não dá é ficar no ócio, porque a gente vai ficar que nem a Angélica, né? Vai ficar nesse tédio, nesse marasmo, parado no tempo. E eu gostei muito dessa frase que fala sobre o mal que nasce do bem negligenciado, porque lembra lá do livro dos Espíritos que quando a gente não faz nada, a gente está fazendo mal, né? Porque a gente está deixando de fazer o bem. Então, gente, o ócio que é ruim. Tudo bem a gente parar, descansar um pouquinho, né? A gente precisa de pausas, de refazimento, mas que a gente não se demore nisso aí, não. Que a gente sempre busque uma forma de ser útil, de fazer valer a nossa reencarnação, tá? E vocês? Ai, o celular voou aqui, gente, na minha cara. Alguém tem algo a falar, querer compartilhar? Vai dizer que vocês não têm nada para compartilhar. Tá bom, Os, eu os falo. alecrim dourado. Eu falo. Você quer? Fale. Na verdade, quando eu estava lendo, eu fiquei refletindo muito, né? Assim como a Gisele, eu também trouxe um pouquinho, né, para minha vida, né, para o meu dia a dia. Eu resolvi deixar para falar depois, para não cortar, porque quando ele fala, né, a respeito da justiça divina, justiça humana, que o julgamento é diferente para quem conhece ou não. E eu fiquei refletindo muito a respeito disso, nosso conhecimento, aquilo que, principalmente estudando a doutrina espírita, aquilo que a gente entende, né? Não gosto muito desse termo, certo, errado, bem ou mal, mas quando a gente compreende aquilo que a gente realmente precisa fazer, o que está legal, e, inclusive, né, como a gente na colheita, né, no dia a dia, a gente percebe os sinais. Eu fiquei pensando, né, dos nossos desafios, né, que não é um ou dois, são vários, né? Eu tenho vivenciado uma situação de conviver com uma pessoa muito especial, sabe, que veio ao mundo para treinar a nossa paciência, a nossa moral, né? Uma pessoa difícil. E durante o dia a dia, né, enquanto a gente está lá no trabalho, segurar tem hora para não levantar e dar um berro, enfiar a mão no meio da cara, às vezes é muito difícil. E um pouco antes de ler isso, foi semana passada ou retrasada, passei uns momentos bem ruins, né, que a pessoa não podia abrir a boca para falar, que eu já, ai, lá vem essa chata falando de novo. E é interessante quando eu digo, né, a gente se segurar para não fazer alguma coisa, se policiar e tal, justamente por esse conhecimento que a gente tem. E principalmente quando eu paro para pensar, e nem preciso, né, pensar porque é imediato, né, que é uma coisa que faz mal única e exclusivamente a mim. A gente, né, sentir, a Mariana acabou de colocar, né, o famoso ranço. O ranço faz mal pra gente, a raiva faz mal pra gente, antes de qualquer coisa. Agora imagina você ser uma pessoa, né, um espírito encarnado, endurecido, e insistir nisso e não querer controlar isso, e não querer lidar, não querer fluir, e não querer melhorar. É muito difícil. Imagino o quanto deve ser sofrido para uma pessoa endurecida, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que acha que está sempre certa. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Ai, eu tenho raiva dessa pessoa porque essa pessoa me provoca, essa pessoa que me irrita. E não para, sabe, para olhar para dentro de si, mas o que que eu preciso mudar? A gente brinca, né, que pede a Deus paciência e Deus faz o quê? Dá desafios para o nosso dia a dia, né? Eu tenho pedido sabedoria, porque está tendo muito desafio ultimamente. Mas é justamente isso. As pessoas, os obstáculos do dia a dia, eles estão aí até para nos mostrar, né? Para nos auxiliar nessa evolução. E imagina a gente com todo, aí eu trouxe até para mim, né? Todo esse conhecimento. Poxa, Priscila, você sabia, né? O dia que perdeu a paciência, que tudo. Eu tinha ferramentas para me policiar, eu tenho conhecimento, né? De levantar, vou ali tomar uma água, vou ao banheiro
e vou sair um pouquinho daqui, vou procurar controlar um pouco. A gente tem conhecimento, tem capacidade espiritual, né, e até mesmo é intelectual, como disse ali, né, esse equilíbrio, né, de ter esse conhecimento. Então isso me fez refletir muito no dia a dia, porque a gente pode ser endurecido, encarnada também. Imagina desencarnada, como que não deve ser, né, transparente ali, com todas as nossas fraquezas, todos os nossos maus pensamentos expostos ali pra gente. Então foi o convite que a leitura desse relato me proporcionou a fazer. Aí a gente tem que trabalhar muito bem esses sentimentos, porque quando chega lá no plano espiritual, a nossa paz de espírito é determinada pela nossa vontade. Então, quanto mais endurecido, mais eu insistir no meu orgulho ferido, na minha vaidade, no meu egoísmo, eu vou estar fazendo um malefício a mim mesmo, né? Eu estou me privando de continuar a minha caminhada, de rever meus parentes queridos, de continuar estudando, pesquisando, me preparando para retornar. Mas tudo bem, porque nós somos eternos e Deus, ele é muito paciente, né? Mas a gente deveria sempre se perguntar ou se preocupar com os nossos próprios sentimentos, desapegando não só das coisas físicas, né, mas das coisas emocionais daqui da Terra, não levar nada inacabado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Temos 3 minutinhos. É um tema bem assim, que são casos curtinhos, né? Vocês vão ver os próximos, mas que traz umas reflexões, porque quando a gente pensa em apego, a gente só pensa em coisas materiais. Eu não posso ser apegada às coisas materiais, eu não posso ser apegada ao dinheiro, não posso ser apegado à casa que eu vivo, mas e o apego emocional? E os sentimentos, né? Então a gente tem que estar trabalhando constantemente isso na gente. E aí, então, eu acho que a gente já pode, né, se encaminhar para o encerramento aí, para a gente meditar bastante nesse restinho de noite, fazer umas orações, pedindo a Deus para nos ajudar a trabalhar os nossos pensamentos. E agora eu convido a Camila para fazer a nossa prece de encerramento, que ela está sendo meio que obsediada lá na casa dela, com um gato olhando para ela fixamente, não sei o que é que esse gato quer. Eu acho que ele quer comida, viu, Camila? Comida, minha. Mais do que eles estão comendo. Agora ela deitou no meu colo, tá olhando pra minha cara. Vamos lá então, gente. Concentrar, fechar nossos olhos, pensar no Mestre Jesus e agradecer, né? Agradecer por essa noite abençoada de estudo, por tudo que aprendemos hoje, por todos esses conhecimentos que possamos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Aplicar isso na nossa vida para que não seja uma vida assim, né? Que a gente deixe passar e sem sentido, né? Que seja uma vida produtiva, possamos dar o nosso melhor em tudo que façamos, em tudo que a gente se engajar, a gente possa fazer o melhor possível. Tenhamos uma noite abençoada, uma semana abençoada. E que Jesus possa abençoar a todos nós, todos esses espíritos que precisam ainda de luz, se encaminhar, aprender. Todos possamos aprender e continuar nossa caminhada aqui da melhor forma possível. Que assim seja. Obrigada, Camila. Obrigada, meninas superpoderosas. E um menino superpoderoso que tá aí também no chat. Tem os meninos superpoderosos, né? E a gente se vê no grupo